Começa mais um Vale Negócio Podcast, o podcast feito para dar voz aos empreendedores e empresários da região. Eu sou o Breno Fernandes e junto comigo aqui apresentando esse programa está o Eduardo e o Fraguinha. Tudo bem com vocês? Beleza, opa! Beleza, Breno, obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês compondo a mesa desse podcast. Hoje temos a grata surpresa de ter um convidado que é meu amigo, um cara gente boa, mas vamos falar dele daqui a pouquinho. Obrigado a todos aí e bom podcast para nós dessa vez. Fala, Breno. Fala, Du, Heber. Comigo tudo certo. Breno, queria dar um recadinho antes de começar, o programa. Vamos dar aquele recadinho especial para a galera. Lógico, né? Vai lá, Fraguinha. @Vale Negócio Podcast. Segue a gente, curte, compartilha. Manda para as pessoas, para chegarem até mais pessoas com esses conteúdos. O pessoal aí com certeza vai agregar na vida de alguém. É muito importante, né, para incentivar o empreendedorismo na nossa região, divulgar aí os empresários. Então não esquece de curtir, comentar, sugerir também se você tem alguma sugestão de algum empresário que possa participar aqui do nosso podcast. Beleza, isso aí. Então vamos lá. Hoje a gente traz um empresário que é focado ali no ramo de tecnologia, né, Eduardo? A gente sabe que ele tem um bom relacionamento com a Microsoft e várias Podemos dizer que empresas. veio do futuro, né? Algo que veio aí de 2050, por aí, eu né? acho que 2100 já. 2050 Beleza, até top. perto. Eu acho Vamos que lá. já está o presente, né? Porque a tecnologia está bem avançada aqui. Além disso, ele tem uma agenda social muito grande, muito interessante e também é um paizão de família. Né? Então, um brinde aí ao nosso convidado, Heber Lopes. Muita saúde para você. Saúde a nós. Conte boas histórias pra gente. Tem que tomar, né? Senão... bora. Não dá. Não tomar, não dá. Não. Dá azar, hein? Bom, obrigado primeiramente pelo convite. Acho que essa iniciativa de vocês é uma iniciativa muito especial para o Vale do Paraíba. A gente tem poucos empreendedores aqui com tempo para fazer isso, porque empreender é um negócio que vocês sabem muito bem, toma muito tempo, né? Então, parabéns pela iniciativa. Quando a gente fala de multiplicar conhecimento, isso daqui é uma das principais iniciativas hoje, porque isso daqui pode ser assistido assíncrono, no tempo de quem quiser, ali na casa, no sofá, no trabalho. É uma forma muito prática de chegar o conhecimento até as pessoas. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que aqui começa a mudança. Legal. Muito obrigado, Heber. Tá. Heber, aproveitando, resume um pouco aí da sua história para quem está escutando a gente conhecer quem que é o Heber. Bom, de forma muito rápida, muito simples, eu sou um empresário hoje aqui da região do Vale do Paraíba. Nasci em Jacareí, cursei escola pública desde a primeira série, no primeiro ano. Estudei num colégio técnico em Jacareí, muito famoso, ITJ, fiz eletrônica, depois fui para a Universidade de Taubaté. Hoje sou um empresário no ramo de tecnologia, né, com foco específico em inovação. Sou pai de família, tenho 3 meninas lindas, uma esposa maravilhosa, uma super mãe e muito focado hoje em transformar a vida dos jovens. Tá? Levar inovação para quem realmente não tem acesso, para quem vive numa realidade diferente, muito diferente da nossa, que tem acesso a tudo hoje. Muitos dos jovens não têm nem um computador hoje para estudar, então a gente trabalha muito focado nesses jovens. Legal. Inovação tem muito a ver com tecnologia, né? Que é o que a gente vem comentando aqui. Como que surgiu essa paixão por tecnologia? Bom, eu comecei muito cedo, né? Com 11 anos de idade eu comecei trabalhando com recreação. E nessa empresa, era meu professor de educação física que tinha uma empresa de recreação, Paulo Reis, grande amigo, um grande mentor, tenho um carinho enorme por ele. E na empresa chamava Ludens, ela não existe mais hoje, mas tinha um computador lá. E ele tem uma história muito legal. Eu não lembro muito bem dessa história, porque para mim faz muito tempo e a minha vida nessa época era muito turbulenta, né? Por conta da realidade em que eu vivia, né? Mas ele conta que uma vez ele chegou para trabalhar e o monitor tinha queimado. E a gente precisava imprimir uma proposta, cara, urgente. E eu sabia decor o caminho do Windows, né? Quando tocava a musiquinha do Windows 95 lá, né? Já aparecia o menu parecia aberto, né? Aí você dava 3 para cima, uma para o lado, apareciam os documentos recentes. Ele tinha falado que era o último documento que ele tinha aberto, aí você dá um Enter, abriu o Word, Ctrl P, saía naquela impressora Lexmark, né? Aquela LX300, que tinha uma agulha de impressão.
E ali eu consegui imprimir aquele documento que precisava ser entregue, e ali eu comecei a descobrir a paixão pela máquina, pelo computador. E eu mal imaginava que aquela máquina ia mudar minha vida. Você viu que você tinha vocação também na área, né? Quando você começou a... Tinha uma tendência muito forte a uma habilidade que eu desenvolvi ali por causa dessa facilidade, né? E hoje, assim, quando a gente olha para a realidade dos jovens de hoje, das crianças de hoje, eu vejo a minha pequena Laura lá, cara, dedinho na tela, assim, já, ó, escolhendo a facilidade que eles têm, né, para mexer. Abriu um aplicativo. Para o cardápio de restaurante, tudo. Eu lembro do meu primeiro computador, né? Meu pai falou assim, não mexe aí, senão você vai quebrar o computador. Punha medo, né? Você ficava morrendo de medo. Então, quando eu vejo as crianças de hoje, né, eu vejo minha Laura lá mexendo, a própria Helena, a Nicole, que são muito ligadas à tecnologia, eu volto para o passado e eu nasci fora do meu tempo. Isso é fato. Porque eu tinha uma habilidade para mexer com o computador que era fora da curva, sabe? Desde muito jovem. Eu não sei explicar. Nasci com essa vocação aí. Weber, assim, mais uma vez, assim, obrigado por estar conosco aqui. Como eu comentei, você um amigo grato que a vida pôde me trazer, pôde me presentear, assim, através da sua esposa, minha esposa. Tivemos essa amizade que faz tão pouco tempo, mas parece que faz uma vida toda, né? E assim, que eu gostaria que você passasse pra gente, que eu sei um pouco das vezes que a gente conversou, a tua história, a sua infância, a questão de... Eu perdi minha mãe há pouco tempo, agora no mês de março de 2023, né? Ano atual. Sim. E eu sei que você perdeu a mãe, perdeu o pai. Como é que foi essa questão da infância sem eles? O que trouxe a você a força? Conta pra gente um pouquinho como foi a infância do Weber. Legal. Quando a gente fala de perdas, né? Acho que as maiores perdas que a gente pode ter é perder um pai ou perder uma mãe, né? Eu, com 6 anos, perdi a minha mãe com problemas renais, né? E 10 anos depois eu perdi meu pai. São momentos da vida, se você parar para pensar, de 6 para 7, você está numa transformação de entrar para a escola e muito medo do novo e tal, e ali você já tem uma perda. Aos 17 para os 18 é outra grande mudança, né? Porque você está saindo da juventude, indo para a maioridade, aí você vai preso, tem aquela brincadeira, né? Então, mas, cara, os medos são muito eminentes nessa fase da vida, sabe? Então, exatamente nessas fases eu me vi sem chão ali. Acho que você sentiu agora, né? Sim. Uma perda dessa, você fica sem chão. Mas eu vejo hoje como um preparo, assim. Quando você escolhe ser empreendedor, cara, você tem que estar disposto a correr riscos e ter perdas e aceitar essas perdas, né? Mas a minha infância foi muito legal porque, assim, cada um tem a sua crença, né? Uns creem no universo, Deus, né? Eu creio muito em Deus e gosto de acreditar que Deus preencheu essas lacunas. Levou a minha mãe, mas colocou pessoas na minha vida, cara, que não tem como explicar como isso substituiu esse vazio, saca? E isso é natural, isso é bacana. Mas aí, falando de oportunidades, né, de crescimento, com 17 anos ali, quando eu me vi naquela encruzilhada, né, ou 16 anos ali, meu pai foi com 16 para 17, ou eu estudo, ou eu vou fazer bagunça, né? 16 anos é uma idade das baladas e tal, tinha muita discoteca em Jacareí, New Wave, umas discotecas da época, assim, era bem diferente do que tem hoje, mas ali eu tive que fazer a minha primeira escolha, né? E eu escolhi estudar. E na minha visão, eu acho que hoje, se você quer mudar de vida, se você quer mudar o teu status quo, o conhecimento é a chave. E ali eu fiz aquela escolha e eu queria muito estudar no colégio ITJ, que era do professor Haroldo Borges Diniz. Haroldo Borges Diniz era um professor do ITA, muito famoso, inclusive ITJ, né? Instituto de Tecnologia de Jacareí, não é da Aeronáutica. Mas era um colégio com uma reputação, ainda é um colégio com uma reputação muito boa em Jacareí. Só que, cara, caríssimo. Fora da minha realidade. Aí eu vivi uma realidade de pobreza, praticamente, na linha da pobreza ali. E sem a mãe e sem o pai ainda, com uma vulnerabilidade enorme, né? Eu não tinha condições. E nós escrevemos uma carta
E eu fui entregar essa carta no colégio e eu dei a sorte da esposa... Nós quem escreveu? Eu e minha madrasta. A gente tinha uma madrasta, a Eliana, ela que praticamente, quando minha mãe faleceu, ela casou com meu pai e nos criou. Eu, minha irmã e minhas 2 irmãs, né? E nós escrevemos a punho essa carta. Ela escreveu, redigiu, né? E ali juntos e fui entregar essa carta. Foi incrível porque ali nasceu de novo, né? O acaso, né? As coincidências, que tem gente que fala, foi coincidência. Não foi. Foi providencial aquilo ali, porque enquanto a gente contava a história na recepção, passou a esposa do dono, a Dona Maria da Fé, e ela ficou ouvindo a história, assim. E aí ela, ouvindo a história, pediu pra gente subir, e ali eu ganhei a primeira bolsa de estudo. Cursei o meu curso técnico, e nesse colégio eu passei a redigir as apostilas. Né? Então o senhor Haroldo vinha dos Estados Unidos com um monte de apostila, cara, e a gente traduzia para o português, diminui a intensidade do conhecimento, porque ele vinha com a apostila do MIT, de Harvard, uns negócios absurdos de complexo, e a gente tinha que adequar o conhecimento com a realidade nossa. A realidade nossa é bem mais light, né? Bem mais macro. E aí eu aprendia trabalhando. Quando eu chegava na sala de aula para estudar, eu olhava aquilo ali... Você ganhou essa bolsa e trabalhava para Trabalhava no colégio. Trabalhava no colégio. E aí quando eu chegava na sala de aula para estudar, o que eu estava vendo o professor ensinar, eu que escrevia a apostila, meu amigo. Então, assim... Já sabia... o professor, não, professor, acho que... As minhas notas... Assim, já sabia tudo que ia cair na prova. As minhas notas, eram muito boas e eu conseguia ter esse diferencial porque eu sabia da matéria antes da matéria ser explicada, né? E eu, como a gente não tinha Word naquela época... Você que redigia as provas também, não? Não, as provas não. Aí não, mas né? Mas pelo menos não pode contar agora, né? Fica essa dúvida, eu morrer com essa resposta. Mas o lance legal é que um dia teve um professor que faltou e a coordenadora do curso entrou desesperada na secretaria e a minha sala ficava do lado da secretaria, sabe? E ela estava brava porque o professor não podia faltar, né? 70 alunos esperando para ter uma aula e cadê o professor, né? E aí eu virei a cadeira de girar assim, virei e falei, se você quiser eu posso dar essa aula. De novo, as oportunidades elas chegam pra gente, se você não souber o time de se manifestar, de poder da ação, né? De fazer alguma coisa, você perde a oportunidade. E ali eu tive a oportunidade de oferecer essa ajuda, ela olhou. Por um momento eu fico imaginando que não passou na cabeça da Naira assim, será que esse moleque de 17 anos tem capacidade? Ainda é estudante, né? Quais opções primeiro eu tenho? Sim, né? Mas aí acho que por um momento ela lembrou, esse cara tá aqui há mais de ano do lado do professor Haroldo, escrevendo as apostilas, vamos ver. E fomos pra sala, né? Cara, quando eu subi, as salas de aula antiga tinha um palquinho assim, né? Quando eu subi naquele palco, 50, 60 alunos na sala, que eu olhei aquela situação e falei, aqui é o meu lugar. Como que eu não descobri isso antes, cara? E eu gostei daquilo, sabe? Por um momento eu senti que aquilo ali era o meu lugar e comecei a dar aula. E, cara, quando você está ensinando ou falando sobre algo que você conhece muito, flui, né? E aí os alunos, professor, isso aí a gente não entendeu na aula anterior que o professor poderia voltar e explicar a lei de Ohm, né? Resistência dividido por tensão, corrente e tal. Eu falei, vamos voltar. Cara, eu voltei na página 1. E, cara, a aula fluiu 2h30 de aula, como se fosse uma aula de 10 minutos, assim, sabe? E foi muito legal, porque a partir dessa aula eu virei o professor titular e os alunos pediram. Eu acabei virando... 17 anos? 18, já tinha 18 ali. Virei o professor titular dessa disciplina. Foi muito legal, cara, foi muito bacana. E ali eu comecei a desenvolver a habilidade de comunicar, né? Porque ensinar é uma ferramenta de comunicação, né? Então você comunica ensinando conhecimento, né? E eu tive a oportunidade de desenvolver essa habilidade, hoje professor universitário, tenho algumas palestras em vários lugares do Brasil, mas assim, graças a essa oportunidade que foi me dada lá atrás. Né? Então, assim, por isso que eu falo, perder o pai e a mãe, para muitos é o fim do poço, né? O fundo do poço, mas eu acho que a gente tem que saber lidar com isso. Eu te ouvi falando uma vez e marcou, se não dá para ser o melhor, você precisa inovar. Acho que foi isso que você fez, né? Você talvez não pudesse ser não fosse o melhor da turma, ou mesmo que fosse, mas você inovou. Você foi o primeiro ali a chamar a responsabilidade e foi lá e simplesmente fez. Acho que essa frase aí não é minha, tá?
Mas eu ouvi de você. Essa frase é do meu pai. Meu pai, quando ele começou muito cedo a me ensinar alguns ofícios, né? Meu pai era soldador, né? Peão de fábrica e tal. E hoje eu lido muito bem com ferramentaria e ele me ensinava isso. Filho, tente criar algo que nunca ninguém criou. Porque ser o melhor pra gente que veio de baixo é muito difícil, porque a gente não tem recurso, a gente não tem estudo, a gente não tem a melhor faculdade, o melhor... Então tente criar algo que nunca ninguém criou. Tente ser o primeiro, porque se você é o primeiro, você é o melhor. Não tem outro. Até o segundo lugar chegar, meu amigo, você é o melhor por muito tempo. Então essa frase eu levo comigo pro resto da vida e eu tenho colocado ela em prática. Eu fui o primeiro desenvolvedor SharePoint. SharePoint é um produto da Microsoft que mudou minha vida. O primeiro desenvolvedor SharePoint do Brasil. Depois a Microsoft lançou o Power Apps em 2016, o primeiro desenvolvedor Power Apps. Então assim, tenho trazido na régua essa dica. Aquela história do hospital, nossa, achei muito bacana aquela história que você contou aquele dia. Essa é uma história bem legal, né? Porque assim, depois que eu formei no ITJ, eu mudei para Taubaté para fazer o Unital. Né? E eu fui trabalhar num hospital lá em Taubaté e foi muito bacana, porque primeiro ano fazer faculdade fui fazer ciência da computação lá na Unital, né? Legal. E foi muito bacana porque fui trabalhar no hospital, olha que o destino prega pra gente, né? Minha mãe faleceu de problemas renais. Eu fui trabalhar no Instituto de Nefrologia de Taubaté. Então assim, eu vi a realidade que eu passei a infância assistindo, né? Minha mãe indo fazer hemodiálise, era o meu dia a dia, cara. Chegava cedo e saía tarde num hospital com 100 e poucos pacientes fazendo hemodiálise. E nesse hospital eu tive a oportunidade de inovar de novo, né? Por quê? Porque a gente tinha um sistema um pouco arcaico e a Microsoft, isso foi em 2001, cara. Né? Pós-bug do milênio, né? Então a gente estava com aplicativos web chegando e tal. Aquela incerteza instalada no mercado. E na época da bolha da internet, né? Bolha e tal. A tecnologia começando a aparecer. E quando virou, né, o bug do milênio, porque o bug do milênio, não sei se vocês lembram, era 1900, o dígito 00 não existia, não era 1900. O pessoal tratava, né, ano de 99. E quando virou o ano, tudo que era 99 virou 00. E 00 para o computador é nada. Sacou? Então existia um desafio muito grande. Cara, tanto que várias empresas pararam por causa do 00. O 00 é o bug do milênio, né? Então, que eles chamavam de bug do milênio. Porque não tratava 4 dígitos o ano. O computador nasceu em 1940. Aí o ano era só 2 dígitos. Uma falha de entendimento de quem programou. Pensaram na época também, né? Até chegar lá no tempo será de que mudar. Até chegar lá já mudou a forma de contabilizar o ano, né? Alguém já arrumou isso. E aí, cara, no bug do milênio teve uma corrida enorme. IBM, Microsoft, todas as empresas trabalhando para isso. E quando virou a chave, em 2001, teve o boom da web. Foi onde apareceu o Google, foi onde apareceu o que a gente tem hoje de internet. Porque até então, meu amigo, internet era o que você tinha de mais próximo do que tem de hoje era a página da UOL. Sim. Saca? E era muito acessado, né? E hoje ninguém usa o UOL mais, praticamente, né? A gente tem bate-papo do UOL. Os portal do Terra, né? Então essas... Uns joguinhos, né? Joguinhos. Então assim, mas nessa época já existia pirataria. E era um negócio muito forte, porque os softwares eram controlados com chaves offline. Então essa chave vazava. Você comprava o software, você sem querer vazava a tua chave e aí todo mundo usava a tua chave. Então tinha muito disso, tá? E até hoje ainda tem, né? Acho que hoje está mais difícil, porque hoje a ativação é online. Mais barato, mas ainda acaba tendo. E também o preço, né, cara? Hoje é como serviço, você tem uma tecnologia muito mais avançada. Mas nessa época, a Microsoft tinha lançado um produto novo chamado SharePoint Portal Server. Em 26 de março de 2001, ela lançou esse produto oficialmente aqui no Brasil. Dia 3 de abril eu estava com o produto instalado no servidor da empresa, já fuçando, cara. E aí eu construí muita coisa nessa plataforma e um dia parou de funcionar. E o hospital já usava muito essa ferramenta. Só que assim, eu não tinha suporte com a Microsoft, não tinha nada. Era mais um aventureiro brincando ali de fazer isso, né? E tem muita gente que espera ter todos os recursos para poder empreender, ter todos os recursos para fazer alguma coisa. Quando eu tiver dinheiro, eu vou empreender. Quando eu tiver, perfeito, né? Quando eu tiver esse curso pronto, eu vou começar. Saca? E eu sempre quebrei esse paradigma. Eu começava com o que tinha. O que tinha era aquilo. Eu não sabia codar ainda, não sabia programar.
Então, eu estava no primeiro ano de faculdade, cara. O que eu tinha era aquilo. Era um software que acelerava o desenvolvimento, que era arrastando as telas ali que a gente construía com front page. Olha isso, front page 2000. Estou fazendo um momento... Top, hein? Nostálgico. Nostálgico aqui. A veiarada vai curtir. Mas assim, cara, era o que tinha. E ali eu comecei a implementar as rotinas do hospital em cima daquela plataforma. E quando eu me dei por si ali, eu tinha muita coisa do hospital rodando nessa plataforma e um dia parou. E foi muito legal, porque eu liguei na Microsoft para pedir suporte, os caras, me informa o número do contrato. Eu falei, amigo, não tem contrato. Aí o cara, então, não posso te atender, veja bem. E nessa conversa o cara perguntou, mas o que você tem aí? Eu falei, eu só tenho um hospital inteiro informatizado com SharePoint. Ah, SharePoint? Ah, sim. E aí o cara escalou internamente, mandou 2 engenheiros de campo lá para me atender. E quando os caras chegaram lá, que os caras viram o tamanho do sistema, eu passei 3 horas apresentando tudo que tinha e tal. Os caras pegaram o telefone e ligaram para a Microsoft. E simplesmente eu não sabia. Depois, hoje a gente brinca, porque hoje o cara que me atendeu o telefone, ele é diretor global de suporte da Microsoft. A gente viaja para a Microsoft Redmond e a gente se reúne para tomar cerveja. Tá? Aí eu sou piada. Ele é brasileiro também. Ele é brasileiro, cara. Ele é muito brasileiro voando lá na Microsoft. O cara que criou o HoloLens, por exemplo, é um brasileiro. Sabe? Tem muito brasileiro fazendo história no mundo da tecnologia. E aí a gente a gente relembra essas histórias, mas foi incrível, porque os caras chegaram para resolver o problema, os caras resolveram o problema em 10 minutos, tiram onda da minha cara até hoje, porque era uma linha de comando Shrink Database, os caras resolveram o problema e botaram a aplicação pro ar e eles passaram o resto do dia assistindo, né? E, cara, eu mostrei tudo. Eu fazia ureia pré, ureia pós do paciente, eu conectava com as máquinas da Fresenius para fazer hemodiálise, eu que fazia o setup das máquinas com o software. Então, assim, eu tinha feito muita coisa. E a Microsoft estava procurando uma empresa com coragem de implantar a ferramenta. E eu já tinha um case pronto. Olha só. E aí, cara, eu me aproximei da Microsoft ali e comecei a interagir com os clientes da Microsoft. Porque sistema é assim. Eu só uso se o colega usar e falar bem. Entendeu? É igual carro, ninguém compra um carro sem falar assim, e aí, é legal esse carro aí? Então, assim, a galera ia lá e só ia empresinha pequenininha, sabe? Embraer, Petrobras, Johnson. E aí, tá legal? Me mostra. E, cara, a hora que eu mostrava, tipo, a vida do paciente sendo controlada na ferramenta, já dava a tranquilidade que o cara buscava, sabe? Então, e ali eu comecei a desenvolver essa habilidade de falar com o cliente, porque eu tinha que vender, concorda? Eu não era meu produto, mas eu estava vendendo ali aquele produto para que os caras comprassem da Microsoft. Ali foi o meu primeiro, digamos assim, o meu primeiro momento de felicidade, porque essa oportunidade me levou a trabalhar dentro da Microsoft. Né? Tá, e a Pronext nasce com esse case aí ou ela... Não, então, esse case me levou para dentro da Microsoft. Eu entrei trabalhou na Microsoft? Trabalhei como MCS, na Microsoft Consulting Service, fiz carreira lá dentro, e aí... Depois de 5 anos, eu tive a oportunidade de fundar a Microsoft aqui em São José dos Campos, né? Junto com um grupo de empresas aqui do Vale do Paraíba, que é o Centro de Inovação da Microsoft, no Parque Tecnológico. E aí ainda fica lá? Não tem mais, né? A Microsoft não tá mais aqui em São José dos Campos, mas ela ficou aqui por 4 anos, mais ou menos. Foi a empresa âncora para fundar o parque. Eu brinco com o Marcelo Nunes do parque, ele é diretor do Parque Tecnológico, e eu falo, cara, a gente chegou aqui, era tudo mato. E era, cara, a gente viu aquela imensidão de espaço vazio. Hoje é lindo, né? Sim. Você chega lá, cara, muita empresa, muita inovação, muita faculdade. Não tinha nada. Chegamos, era mato. Mas foi muito bom, porque ali despertou o empreendedorismo de verdade, ali, de vontade de criar o meu caminho, saca? E aí eu fundei a Pronext, com o objetivo de democratizar o que eu fazia nas grandonas. Né? E aí, porque o SharePoint era um produto caríssimo. Só o servidor custava tipo R$18 mil para você instalar. Para mim, o SharePoint é coisa atual de agora. Então, a gente usa SharePoint no trabalho, mas nossa, a gente ouve falar disso daí de pouco tempo para cá. Todo mundo usa SharePoint, não sabe, né? Quando o cara vai lá no OneDrive lá e coloca um arquivo lá e dá um share lá, tá no SharePoint. Então, tudo lá na empresa hoje em dia, onde que tá? Tá lá no SharePoint. Todo mundo procura, vai saber onde tá no SharePoint. É como só que era um negócio para poucos.
Você implantar SharePoint na sua empresa, não tinha nuvem, né? Naquela época. Você tinha que instalar no seu servidor. Então era investimento de hardware, investimento de aquelas licença salas de gigantes software, para armazenar um monte de aqueles coisa. hacks. E ali era caríssimo. Então ganhava-se muito dinheiro na instalação disso, na manutenção disso, só que não era um produto que escalava, né? Democratizar. Então os pequenininhos, empreendedores mais novos, né? Os microempreendedores, as startups, cara, esquece. Esses caras não tinham acesso a isso. E aí eu comecei a democratizar. Eu subi uma infraestrutura e eu vendia como serviço. Né? Então o pequeno empresário passou a ter acesso. E aí a Microsoft lançou o Office 365, agora a Microsoft 365. Aí facilitou, né? Porque hoje você compra uma licença de R$30 e você tem acesso a tudo. Né? Então a Pronext nasceu com este propósito, de facilitar a vida do empreendedor e levar a inovação que as grandonas sempre recebem primeiro, né? Para que os pequenos também tenham acesso a isso. A Microsoft entendeu isso um pouco depois e esse foi um dos motivos porque eu saí. Eu queria escalar isso para o pequeno empreendedor, eu queria... E a Isso que eu ia perguntar. Hoje, então, você não tem mais relacionamento direto com a Microsoft? É mais ou menos, é relativo isso, porque a Microsoft no Brasil ela não atua diretamente com o cliente dela. Ela atua através de parceiros. Né? E nós somos parceiro MSP. MSP é o maior nível de parceria que a Microsoft pode ter com uma empresa. E aí a gente consegue estreitar esse relacionamento tanto com a Microsoft como com o cliente. Então hoje a gente pode dizer assim, que o nosso relacionamento com a Microsoft é muito estreito mesmo. A gente, basicamente, nosso plano diretor, né? O nosso business case, o roteiro da empresa, digamos assim, é extremamente alinhado com o da Microsoft. Né? Acho que para facilitar aqui, seria como se fosse uma terceirizada da Microsoft? Ou não? Como se fosse uma terceirizada da Microsoft. Legal. E sobre a Pronext, puder aprofundar um pouco mais, o que é a Pronext? Esse é o propósito, a democratização, ou tem mais alguns trabalhos, algumas linhas diferentes da democratização? Então, quando a gente fala de software hoje, software por software, se você é empreendedor no ramo de software, se você não tiver nada de novo para inovar, fecha a sua empresa e vai abrir um outro negócio. Porque, cara, software, se não tiver inovação, se não tiver inteligência, você tá fora. A Camila Farani fala isso, né, do Shark Tank. Ela fala assim, se a empresa não é .com, é ponto fora. Fato, cara. Legal. Saca? E isso é muito real. Então, assim, hoje a Pronext é uma empresa de software moderna. A gente desenvolve em cima de plataforma Microsoft Low Code, 8 vezes mais rápido que uma plataforma tradicional, tá? E 3 vezes mais barato, porque é mais rápido. Eu uso menos braço, eu consigo entregar mais rápido, consigo usar menos esforço, porque a Microsoft tem uma plataforma que chama Power Platform, que consegue entregar essa velocidade e essa performance. E o pulo do gato é trazer inovação. Como todo mundo faz de um jeito, a gente faz de outro. Eu costumo brincar, tá todo mundo indo para lá, eu tô indo para lá. Legal. Saca? Sou sempre o oposto da multidão. Porque é igual o petróleo. Você pega, cara, o Elon tá indo para lá, tá todo mundo lá fazendo carro tradicional e o cara tá fazendo carro elétrico. Acho que é um pouco da história que você contou também, né? De chegar primeiro, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exatamente, cara. E esse pulo do gato. Então a gente faz aplicativo hoje sobre demanda, usando plataforma Microsoft em alguns segmentos. A Pronext ela tem dentro dela 7 startups, tá? E em segmentos diferentes. Então eu tenho segmento de precificação, onde a gente tem softwares que faz configuração, price, coach. Eu tenho HCM, toda a parte da Rede Globo do Rio de Janeiro, né, que a matriz fica lá, de RH, HCM, né, Human Capital Management, a gente que automatizou com a Pronext. Então a gente tem softwares de gestão de projetos, usando o que tem de mais novo no mercado, que é o Project. Quando a gente fala de gestão de projeto, é Project, é igual Excel. Fala de planilha, é igual Bombril. Você não fala palha de aço, você fala Bombril. Então, existem alguns players de mercado que são líderes, só que o que a gente faz? A gente pega o player líder e inova. Então, você pega a inteligência artificial, por exemplo, que está ChatGPT bombando, né? Pô, legal, ChatGPT vai substituir o Google? Não sei. Quase. Já substituiu um monte de estagiário por aí, né? Exatamente. Sim, cara, quem sabe fazer uma boa pergunta, o ChatGPT sempre sabe trazer para você. Ele também revisando mas tem que saber perguntar. Artigos, como chama? TCC, já era, não tem mais essa função. Ajuda a gente a função. fazer os scripts aqui Sim, do podcast, como não, né? Como não? Usar a tecnologia a favor,
computador, né? É, Só que lógico. qual que é a barreira? Vocês sabem me dizer qual que é a barreira do ChatGPT? Não faço ideia. É que o usuário tem que ir até ele. Todo software em que o usuário tem que sair da onde ele está e ele tem que abrir um novo software, uma nova tela, ela já é um problema, já é a barreira do usuário. Então, assim, a gente tem visto o ChatGPT fazer assim... O uso do ChatGPT não é o mesmo de quando foi lançado. Deu saca? boom e agora Então, tá caindo em tão isso. pouco tempo assim já tem Já curva? está decrescendo. E aí, qual que é o pulo do gato? A gente tem que Linkar. levar a inteligência artificial aonde você está. O que você mais usa no seu trabalho? Outlook, Teams, Zoom, saca? É onde você está. WhatsApp. WhatsApp, cara. Então a inteligência artificial tem que estar lá. Né? E a Microsoft teve o pulo do gato. A Microsoft lançou o Copilot, que é o ChatGPT 4, é o OpenAI 4.0, que tem de mais moderno lá do ChatGPT. O core do ChatGPT, só que ela entrega dentro do aplicativo, cara. Você está no Word, você abre um Word para fazer uma proposta. Você escreve lá, criar uma proposta comercial para vender alguma coisa. Cara, ela vai achar dentro da Nossa, sua... que Da top, sua Aí você vai pesquisar, já colocar aquelas perguntas que você faria no chat GPT, já coloca no Word, por exemplo, teoricamente. Só que a diferença da inteligência artificial, de novo, é aquele lance de inovar e trazer facilidade. Tem que trazer facilidade. Cara, por exemplo, eu quero criar uma apresentação para vender um podcast. Cara, você já escreveu um briefing do seu podcast, está lá dentro de um arquivo Word guardadinho no seu OneDrive. Você escreveu um plano de negócio do seu podcast. Cara, a máquina sabe tudo sobre o teu negócio. Está guardado dentro dela, dentro do cérebro dela. Quando você manda ela criar uma apresentação em PowerPoint, até as imagens que você já pré-selecionou, que você visitou no dia que você foi fazer, ela usa toda essa inteligência e começa a montar ao vivo, assim, para vocês, a apresentação. Sozinho, você não põe a mão. Tá? Então, dá até medo. É isso que eu ia falar. Então, a pergunta que todo mundo faz, né? Onde vai parar isso aí? Eu não sei se para, cara. Vai tomar vida? Será que ele vai... Então, eu acho assim, ó, Vai ter alguma guerra entre os humanos e você perguntou, as máquinas? vai ter vida? O nome já diz, Co-Pilot. Então, eu entendo que é igual um avião, né? Você tem o piloto, o cara que toma as decisões, e tem o copiloto. O copiloto só faz o que o piloto mandar. Então, eu acho que a gente vai empoderar o ser humano. E acho que esse é o pulo do gato. E a gente tem uma discussão muito forte, né? Tem muita gente que fala, essa geração de agora, geração mimimi. O Benito... Geração neném. Geração neném. Nem trabalha, nem estuda. Nada. E é muito forte isso, cara. Tem gente que fala, né? É a primeira geração com menor QI da história. Forte isso, né? Forte. E, cara, será que eles vão precisar estudar o tanto que a gente estudou? Cara, antigamente a gente tinha que decorar endereço, decorar mapa, andar com um guia de 4 rodas, procurando mapa. Altura do Monte Cara, Everest. Você chega num lugar que você nunca foi com o Waze hoje, cara. E é tão natural você usar o Waze que você não quer nem saber como funciona o Waze, se é plano cartesiano, se é Code Plus. Não interessa, meu amigo. Eu quero botar um endereço aqui, eu quero chegar. Eu acho que a inteligência artificial ela vem para isso, saca? Para ser o copilot nosso, o nosso braço direito e traz muitos problemas com ela. Quando eu falo que traz muitos problemas sociais. Porque tem muito hoje, muito emprego, cara, que a gente chama de subemprego. É uma reflexão que eu faço pra gente pensar. Cara, e aquele cara que só faz isso? Cara, ganha um salário mínimo para ficar ali fazendo aquilo ali que a inteligência artificial vai matar o trampo do cara. Quem vai pagar o salário desse cara? Então é por isso que assim, a inteligência artificial ela não é um problema, ela vai causar, ela vai criar um problema e a gente vai ter muitos outros problemas para resolver. Eu sinto que a gente tem um desafio enorme para isso, mas para mim é irreversível, não tem volta. Sim. Não me vejo daqui 10 anos com 200 funcionários, ali sendo que 30 funcionários estão escrevendo post de Instagram. Cara, não. Mas a gente já viu isso no passado, né? O cara que só apertava parafuso, aí veio o robô, ele ficou sem emprego, momentaneamente, mas às vezes ele conseguiu se realocar dentro de uma outra função, se especializou, mas eu acho que... máquina que consertando, então, ou seja, acho que... A parte da tecnologia, né, traz aí a revolução industrial, né, que foi isso, né? Todo mundo tinha lá que ficar apertando, precisava de um monte de pessoas, não precisa mais hoje, certo? E agora estamos num ponto também que tem a parte de tecnologia, né? Sim. E aí fica esse receio. Será que não é a evolução normal do mundo, do ser humano? Enfim, é algo de se pensar, mas realmente a gente fica preocupado com essas pessoas que não têm estudo, não têm conhecimento, né? Eu acho que tem duas forças, né?
uma força que vai fazer essa base de pirâmide crescer. E aí, do mesmo jeito que a inteligência artificial ela vem para ajudar as empresas e reduzir o custo operacional e tal, ela vem na área acadêmica para ajudar o cara a compreender. Esse dia eu estava ensinando minha filha mais velha, Nicole, como é que é o movimento de rotação e translação. Cara, eu tive que explicar na prática para ela. Aí eu lembrei, não, peraí. Alexa, mostrar um vídeo do movimento de rotação da Terra. Cara, a explicação gráfica que tinha no YouTube, alguém montou, cara, deixou as minhas bolinhas de... ficou sem graça, né? Lá pra trás, cara. E assim... E a experiência que ela teve ao aprender sem desse dúvida, jeito, cara. né? Ela aprendeu muito mais rápido do que eu ia tentar fazer ali com a minha mão. A história da marcenaria, que você comenta muito, sobre a borboletinha e tal, acho que encaixa nessa questão de visualizar a tecnologia dentro do dia a dia, né? Que você comenta. E assim, quando a gente fala desse lance aqui, é um empreendimento que eu tô fazendo um MVP, é trazer inovação para tudo, cara. Eu acho que tudo sempre tem um jeito melhor de ser feito. Eu faço da melhor forma. Será? Sempre tem algum indiano lá no porão da casa dele, lá na Índia, que vai descobrir um jeito mais rápido, mais fácil de fazer essa parada funcionar melhor. Se não tiver um indiano, vai ter um chinês também. O chinês vai executar, né, mano? O chinês vai entregar, cara. Eu costumo brincar, se tiver uma guerra mundial, a China entrar com a faca na mão, cada um, ela mata todo mundo e continua sendo o maior país do mundo, né, mano? Em número de pessoas. Cara, é muita gente pensando, e legal que a China, você trouxe um negócio interessante. Cara, inteligência artificial na China já é realidade, cara. Há muitos anos, né? Eu estava vendo aquele aplicativo que o Elon Musk está para desenvolver, né? O Super App. O WeChat lá na China. O WeChat tem muito já. Já é praticamente o que o Elon Musk quer desenvolver para o mundo. Então, exatamente. Eles já estão à frente também, né, do tempo em relação. Mas, cara, eu acho assim, esse lance da realidade mista, ou da realidade aumentada, ou da realidade virtual, né, que são coisas bem diferentes. A realidade virtual, você coloca um óculos aqui que tampa a realidade que você tá. Então você só vive aquela realidade virtual. Simulação. Você tem a Samsung que tem o VR, né? Você põe o celular ali, o S22 ali num óculos, numa carcaça, e ele transforma num óculos, né? Aquilo ali já é uma imersão no mundo digital, de simulação. A SLMIT, que é a empresa que eu sou o CIO, ela representa o HoloLens aqui do Brasil. O HoloLens é o óculos da Microsoft de realidade mista. Cara, é um negócio de outro mundo, cara. Você põe o óculos aqui, você começa a interagir com o ambiente e em tempo real. Imagina assim, eu quero montar aqui o meu estúdio. Eu vou lá na loja, na store da Shure e coloco um microfone na mesa. Com óculos eu vejo umas coisas que não tem aqui. Por exemplo, esse microfone aqui ele é físico, né? Ele podia ser virtual. A gente patrocina a Porsche Cup, a gente pegou um chassi do 911, só o chassi. E a gente colocou no evento e a gente montou todas a roda, o motor, é tudo virtual. O chassi é físico. Quando o cara bota o óculos, ele enxerga o carro inteiro. Só que o cara pode pegar a roda no virtual assim, tira a roda para olhar o disco de freio. Olha que legal. Ele consegue pegar o motor funcionando, erguer aqui, cortar no meio e ver o pistão batendo. Cara, o Barrichello pirou. Tipo o Homem de Ferro mesmo. Igualzinho. E aí você pinça com a mão. É um movimento patenteado da Microsoft. Eu tenho um amigo que trabalha com essa tecnologia e ele falou que isso vai facilitar muito, por exemplo, manutenção à distância. É real. O cara tá lá, o cara da Embraer quebrou o avião lá na Índia. Em vez do cara ter que ir lá na Índia, vai lá um mecânico com uma inteligência até inferior que a do profissional e fala, coloca o óculos, tá vendo esse parafuso? Você aperta ali, tá vendo aquilo ali? Você faz assim. É que vendo, não é tá vendo. O cara consegue, a gente tem esse cenário, tá? Esse cenário a gente implanta na indústria, chama Remote Assist, do Dynamics. Quando a gente faz isso, o cara tá lá na Alemanha, na Siemens da Alemanha, com o óculos aqui, isso é real, tá? É caso real, tô contando case real. Sim. E o cara tá na Petrobras, na plataforma de petróleo ali, com painel elétrico da Siemens, com 150 disjuntor. O engenheiro alemão consegue circular o disjuntor que precisa ser desligado e ele
independente da mudança que ele faz de ângulo do óculos, ele sempre vai ver o disjuntor marcado, vermelho. Não tem como errar, entendeu? Falar, apertei o disjuntor errado porque o cara... não tem como. O cara tá ali. E você usa muito na linha de montagem. Cara, você contratou um cara hoje, você precisa dar um treinamento de uma semana pro cara. Falar, primeiro é essa peça, depois é essa, para depois aquela. Não. Passo 1. Pega a peça na gaveta, o sistema fica apontando aqui. Você vai pôr Virou aqui. um videogame, então. É um videogame. E é muito real. E assim, tem uma aplicação enorme, tanto na área de indústria como na área de saúde. A gente tem um case no Albert Einstein que o bebê nasce, o HoloLens já mede todas as dimensões do bebê, porque não sei se vocês sabem, os primeiros 10 segundos de vida do bebê, se ele tem alguma anomalia ali na saúde, identificável a olho nu ali e tal, e medições cardíacas e tal, é nesses 10 primeiros minutos de contenção ali que se resolve a sequela, né? Se você demora 10 minutos, pode ser que esse bebê se desenvolva de uma forma diferente, né? Então, a agilidade com que o HoloLens traz, porque o médico tem que ficar tirando ali na cesárea e olhando para o monitor, né? O cara não sabe se costura, o cara não sabe... É difícil para o médico. Então o cara tá com o HoloLens aqui, ó. Eu nem sabia que tinha. Porque a gente ouviu falar do robô já que faz a cirurgia e tudo mais nesse caso, e eu também não tinha ouvido falar, não. Mas tem muita coisa chegando no mercado, cara, que é disruptivo. Mas aí quando a gente fala de inteligência artificial, a minha preocupação ela vem nesse aspecto de o caos que vai se instalar, né? Tanto que você vê Elon Musk falando, usem com moderação. Você viu? Ele se posicionou, né? Foi muito legal isso. Mas eu gosto das duas forças que eu falei, né? Uma que vai provocar as pessoas a saírem da zona de conforto, e se ela não sair da zona de conforto, você não vai ter uma disrupção equilibrada, né? Vai ter muito desemprego. E a gente vê um outro movimento, né? De inclusão. Porque com a inteligência artificial, um cego vai poder trabalhar normalmente, fazer coisas que ele não faz, porque a inteligência artificial vai trazer essa riqueza hoje do que a gente chama de inclusão e que é muito falado na acessibilidade hoje no software e ninguém pensa nisso. A gente começou o nosso podcast aqui, a gente não falou, eu sou branco, de 1,80 m, estou vestido de um terno azul, uma camisa azul clara, estou com barba e tenho olhos escuros. Sim, a tradução... Sacou? E se tiver alguém cego nos assistindo? A inteligência artificial pode já reconhecer isso e falar para ele, se ele tiver com recurso de acessibilidade. Só 1,80 m que eu não consegui negar. Isso aí, quem conta um conto sempre aumenta um ponto, né? Você entendeu? Inteligência real aqui, não conseguiu. Não, mas a gente acredita, né? Para não perder o amigo, né? Eu vou vir de sapato de salto. Né? Você vai ver. Não, até um ponto, né? A gente falou da inteligência artificial, será que ela fala tudo que ela fala é verdade, né? Pode ser. Pois é. Legal, que coisa boa, né? Mas agora mudando um pouco tirando da tecnologia, mas ainda na tecnologia, a gente sabe que você também é instrutor oficial do LinkedIn, né? Pô, além de tudo, né? Tem empresário, todo que já estudou. O que você faz das 6 da meia-noite às 6? Você é o instrutor do LinkedIn. Grava as aulas do LinkedIn. Outra coisa que eu costumo falar, né? Se você é empreendedor e quer construir um império, não é dormindo 8 horas por noite que você vai construir um império, tá? Então, eu sempre provoco isso. Tem gente que fala, não, tem que dormir 8 horas, faz bem pra mente. Se você dormir 8 horas por noite, dificilmente você vai construir um império. Então, assim, eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, né? Tenho algumas ferramentas hoje que me ajudam a equilibrar isso tudo, porque faz falta o sono, né? Então, mas, cara, quando a gente fala de instrutor LinkedIn, foi uma oportunidade muito bacana. Por quê? Em 2013, eu fui nomeado MVP da Microsoft. MVP está no cinema, a gente tem o Oscar, né, que é um prêmio melhor ator e tal, e ali, aqui você recebe aquela estatueta, né? No mundo da tecnologia e no mundo do basquete, a gente tem o MVP, que é Most Valuable Professional. E eu sou 10 anos consecutivos premiado MVP. Caramba! Né? Bem legal. E a gente é uma plaquinha, um certificado assinado pelo Bill Gates, né? Pelo Satya. Já apertou a mão do homem, não? Do Bill Gates? Tive 3 interações com o Bill Gates já. Presencial, né? Eu trabalho com a esposa dele, a Melinda, ex-esposa dele, né? No projeto social. Então, a gente é muito próximo da Microsoft por causa de uma ONG que eu tenho, que eu fundei exatamente em 2013, que é o MTAC. O MTAC é More Technology Availability for the Community. É uma
iniciativa que nós criamos para poder levar a tecnologia para quem não tem condições de pagar por ela. Então você pega uma ONG, por exemplo, os caras fazem o incrível acontecer sem grana. E aí eles precisam de tecnologia. Então a gente faz site, a gente faz aplicativo, sem cobrar nada. Tem 218 voluntários hoje, espalhados em 14 países, trabalhando para... Essa ONG é mundial. Já é uma iniciativa mundial hoje, é a segunda maior ONG de TI do mundo. Olha só. E foi uma ideia que nós tivemos dentro da Microsoft de criar essa iniciativa, e hoje é uma associação, né? Legal. E, cara... Você que foi... Eu sou o presidente atual e eu fui um dos fundadores, né? Junto com o Everaldo, com o Fábio Rara, e nós criamos essa iniciativa, que tinha como iniciativa ter um grupo de instrutores. E aí, quando eu assumi a presidência em 2016, eu mudei o mindset da coisa. Eu falei, não, por que só vou levar conhecimento? Eu quero levar ferramenta, já que a Microsoft doa o Office 365 para a ONG, por que a gente não empodera a ONG? E se os caras usar, vamos dar treinamento, vamos poder fazer app, vamos profissionalizar. Então hoje a gente tem a ONGs, Fundação Amazônia Sustentável, Fênix aqui em Jacareí, que os caras têm IRP feito em Power Apps, cara. Saca? Tipo assim, tem de ponta. Traduz pra gente. Cara, Tecla SAP. Power Apps é uma plataforma extremamente moderna de desenvolvimento low code. Power Apps, o nome já diz, né? Apps poderosos. Então, assim, a gente tem essa ferramenta dentro do Office 365. Está disponível para todo mundo que paga o Office, para quem paga o Word e Excel, tá lá o negócio. Eu tenho, o cara não sabe usar. Nem sabia. Você tem uma Ferrari na garagem, não está usando. Tá andando de Fusca. A gente acaba usando bem o básico ali, né? O básico do básico. Então, assim, aí, o que a gente faz? Põe no currículo que é avançado. Então, a gente empodera essas ONGs, são mais de 3 mil ONGs que a gente atende. E isso é bem legal. Então, o MVP foi um prêmio que a gente ganhou, que eu ganhei, né? Em função desse trabalho que a gente faz, de ensinar as pessoas a usar o que tem. E aí a Microsoft lá de cima olhando, falou, esse cara aí merece uma motivaçãozinha a mais. E o MVP abriu a porta no LinkedIn. Eu fui convidado a ser instrutor oficial. Hoje você entrar no foi LinkedIn. Foi daí então que surgiu o convite. É tipo a seleção Tem alguma da ligação, seleção. Microsoft, o LinkedIn é da Microsoft. É da Microsoft. A Microsoft comprou o LinkedIn. Uma das maiores transações do mundo foi a aquisição do LinkedIn. Quanto tempo isso? Tem uns 7 anos, 6 anos mais ou menos. Não lembro bem exatamente, mas quando eu fui trabalhar no LinkedIn em 2016, 2017, não era da Microsoft ainda. E foi bem no momento da transição, cara. Foi bem legal, porque a visibilidade que você tem é absurda. Cara, eu tenho 70 mil alunos formados no LinkedIn. É muita gente. É muita gente. Assim, eu brinco com a minha esposa, eu estou no shopping andando com as crianças, assim, passa alguém, oi, Heber, tudo bem? Eu olho para ela. Tem mínima noção de quem é. E, cara, isso é real. Às vezes o cara fez o curso ali no... O cara fez o curso, te conhece, se vira íntimo, porque você é o professor do cara, né? E você nem sabe quem tá do outro lado. Mas você é instrutor ali no LinkedIn voltado para essa área de tecnologia. Eu só falo sobre SharePoint. Só. Tá. Só sobre SharePoint. Tem instrutor para cada segmento. Como que funciona essa parte de curso no LinkedIn? É assim, o LinkedIn, ele tem o Premium, né? Sim. Quando você é assinante do LinkedIn... Acho que muita gente nem sabe. Acho que LinkedIn é só para procurar emprego, né? Quando você paga a assinatura Premium, você passa a ter acesso à plataforma do LinkedIn Learning. Se você clicar no teu bonequinho do homenzinho lá do teu login, você vai ter uma opção LinkedIn Learning. Ali dentro, cara, tem milhares de cursos gratuitos para quem assina. E eu tô lá. De instrutores como você que são... credenciados, como que fala? Funcionário do LinkedIn mesmo. Os caras contratam a gente pra gente produzir conteúdos para eles. Entendeu? Então isso é bem legal, isso dá uma visibilidade bem bacana. Show de bola. Então eu gosto de ensinar. Quando a gente fala de ensinar jovem, né? É algo que tá no DNA, eu costumo brincar assim. O MVP é um reconhecimento da Microsoft para quem ensina, para quem transmite conhecimento. O LinkedIn Learning é uma ferramenta enorme de divulgação do seu conhecimento para outras pessoas. E olhando por esse aspecto, eu fico pensando, né? E quem não tem condições de pagar um LinkedIn Premium? Sim, né? Com certeza. Então, foi aí que eu tive a sacada de criar um projeto social. Gosto demais, quando você fala do social, o olho brilha, né? O sorriso expande na cara, porque se não fosse as ajudas lá atrás, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, assim, por que não ajudar? Voltar, né? E ajudar retribuir, esses jovens, retribuir, devolver um pouco desse sucesso que me foi atribuído, né?
E aí a gente lançou esse ano agora um projeto novo chamado Programando Vidas, que tem como objetivo formar esse ano 4.000 jovens em plataforma Microsoft. Então os caras vão aprender a usar Outlook, Teams, Power Apps, Power Automate, Power BI, né? A ferramenta famosíssima. Aí o mercado está clamando por profissional e não tem. Um déficit de absurdo de 70 mil vagas aqui no Vale do Paraíba. Caramba! E não acha profissional. Não acha profissional. Olha só. Então nós vamos formar 4.000 jovens, tá? Aqui na região? Aqui na região do Vale do Paraíba, tá? E a Como ideia... que é o processo, no caso, de seleção dos jovens aí? Então, a gente vai abrir agora, no comecinho de agosto, o processo seletivo do Programando Vidas. Se vocês digitarem @ProgramandoVidasBR no link no Instagram, vocês vão achar. No link, é padrão para todas as redes. Programando Vidas BR. Vocês vão conseguir achar os canais. Ainda não tem conteúdo de inscrição, a gente vai abrir. E é um negócio que assim, abriu hoje, amanhã acabou. Imagina. Porque assim, os instrutores, são 120 instrutores, cada aula vai ser dada por um instrutor diferente. E a gente está falando de Laender, Karine Lago, João Benito Savastano, sabe? Só pessoas extremamente com reputação lá em cima que vão trazer a aula ali ao vivo para os alunos, né? Então, isso é um diferencial muito grande para os jovens, porque geralmente esse jovem não tem acesso a esse tipo de formação. Aí ele está acostumado ali com as aulinhas que tem no Google, no YouTube ali e tal, e a gente vai entregar um negócio de qualidade gratuito, 100% gratuito, mas com uma seleção muito aguçada ali do ponto de vista social. A gente vai escolher quem realmente precisa, tá? Então, se você empresário tem na sua realidade essa necessidade, você pode nos apoiar, né? E se você tem esse desejo de ajudar os jovens do seu bairro, da sua igreja, do seu círculo a construir essa carreira, é uma baita oportunidade para vocês crescerem na questão de ajudar o próximo e fazer e construir também, né? Eu costumo dizer assim, muita gente quer mudar o mundo, mas quer mudar o mundo de fora. Você tem que mudar o seu mundo, cara. Saca? Começa pela sua casa, começa por você, começa pelos seus filhos, começa pelos seus amigos, os filhos dos seus amigos, sabe? Os amigos da escola dos seus amigos. Esse é o mundo que você vai começar mudando, né? E aí, a ideia é essa, a gente levar a oportunidade para quem precisa. Legal. Muito bacana. Bacana. Mais alguma pergunta fazer para o Weber aí, Eduardo, antes da gente finalizar? Olha, se a gente tiver um tempinho, o Weber poder comentar para a gente, porque além da questão do Programando Vidas, eu sei que você tem um projeto social dentro da Fundação Casa, que também acho que é similar, mas que já está em andamento. Brevemente, aí, como é que funciona essa questão dentro da Fundação Casa, que é bem bacana? Então, quando a gente fala de ensinar jovens, é fácil você entrar numa sala de aula, cara, e dar aula para jovens que tem o pai, tem a mãe, que se alimentou bem na infância, e o cara ouve você explicar, o cara tem uma aderência absurda. O cara ouve você explicar uma vez e já tira 9 na prova. A gente precisava aprender a falar com um jovem, cara, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, saca, que não se alimentou. Na Fundação Casa, a gente teve um dia que a gente foi no refeitório, a gente estava dando aula, a gente parou para almoçar. Cara, tinha um garoto que tinha acabado de chegar e, cara, de repente ele saiu do refeitório para voltar para a sala de aula com os bolsos meio molhados, assim, saca? Cara, o cara tava guardando carne dentro do bolso. Um garoto de 17 anos, era a primeira vez que ele comia carne, velho. Saca? Do que a gente tá falando, cara? É de uma realidade muito diferente do que a gente tá. E aí eu precisava aprender a falar com esse jovem, porque, desculpa, a base da pirâmide são esses jovens. E tem os caras que passaram da borda e cometeram uma infração e estão presos na Fundação Casa, e tem os caras que estão na periferia hoje e eles não têm a opção do estudo. Não chegou para eles nem sabe que existe. Não chegou para eles o Programando Vidas ainda, saca? E esse cara olha pro traficante, o traficante chega de Evoque, saca? Ele começa a construir como referência para ele aquela vida, velho. E acho que nós, como sociedade, nós temos que mudar isso. Acho que é um dever nosso, cara, como cidadão, mudar isso. Sabe, nós já falhamos uma vez com esse jovem, ele foi preso.
Vamos mudar isso. Eu costumo brincar assim, pô, o vô desse jovem era ladrão, o pai dele é ladrão, ele tá roubando. Cara, vamos interromper essa cena. Esse jovem, cara, pega a Fundação Casa, a gente está lá 1 ano e meio dando aula. Já conseguiu formar mais de 8 jovens. Cara, um deles, por exemplo, está empregado lá de dentro. O cara nem saiu ainda, ele já foi empregado. Está trabalhando lá de dentro. Esse cara, quando sair, por que ele vai roubar? Ele vai sair com a conta bancária dele com 7, 8 mil reais ali, porque ele não pode gastar o dinheiro. Ele está trabalhando e está acumulando. Na hora que ele sair, ele vai ter vida digna, saca? E acho que é isso. Já tem um norte, né? Para o que eu vou fazer? Porque muita gente sai também e fala, o que eu vou fazer? O cara volta a cometer crime porque não tem o que fazer, o que ele sabe fazer é aquilo ali, ele volta a cometer. Sai com um emprego, com um salário, né? Sim, se ele já tem uma situação diferente. O projeto social da Fundação Casa foi um experimento social para nós mesmos aprender a lidar com esse tipo de jovem, que é o jovem que não tem facilidade de aderência de conhecimento. Então, a gente aprendeu, cara. Como que a gente fixa o olho dele no conhecimento? Como é que a gente prende a atenção dele? Então, foi uma habilidade. Né, a linguagem, sabe? Então, assim, é muito bacana a experiência, né? O resultado é incrível, porque a gente costuma brincar assim, um jovem desse na rua com 38, são 6 vidas na mão dele. Ninguém pensa isso, cara. Se investir no jovem, você está investindo no futuro. E é uma frase forte. A doutora Jaqueline Casado, que é a promotora de Jacareí, que nos apoia nesse projeto, ela falou esses dias numa palestra dela lá na prefeitura. Fala-se muito em investir nos jovens. Mas vocês têm que parar para pensar que se a gente não investir nos jovens, não tem futuro para eles. E nem para nós. E nem para nós. Então, assim, é isso que me move. Hoje, quando você fala, pô, o que te move? Né? É a chance de eu criar algo que vai mudar a vida dessas pessoas. Saca? E para sempre. Eu acho que esse é o pulo do gato. E inovação, tecnologia... é o meio, né? É o meio disso. Sem isso, você não consegue fazer a atenção do jovem, o olho brilhar. Então. Legal, muito legal. Heber, muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição de estar aqui. Para o pessoal te achar nas redes sociais, acompanhar aí um pouquinho da sua história, do dia a dia, até mesmo da sua empresa, como que eles te encontram? Os caras vão pôr aí, ó, Heber Lopes BR, no Instagram, @HeberLopesBR. Legal. LinkedIn é um negócio que eu peço assim, conectem-se comigo no LinkedIn, porque é lá que eu coloco muita coisa. Heber Lopes BR também. Para o pessoal achar seus cursos lá, como que faz? É sempre no Instagram e no LinkedIn que eu vou anunciar isso, tá? No LinkedIn Learning, quando você pesquisar Heber Lopes, vai achar logo de cara. Legal. Heber é com H, Lopes é com S. Eu que era Elber Gates. Quase. Acho que o Bill Gates ele foi mais longe um pouquinho. Ainda. Por enquanto, né? Por enquanto, me aguarde. Mas, cara, assim... É fácil me conectar, eu gosto de dar atenção para a audiência e assim, se você que está nos assistindo, né, tem esse desejo de mudar de carreira, o Programando Vidas é uma excelente oportunidade para você sentir como é que é o mundo da TI do lado de dentro, tá? E tomar essa decisão de mudança de carreira a partir dessa experiência. Acho que seria legal também você deixar uma mensagem, né? O ramo da tecnologia vem crescendo muito e quem está iniciando nessa carreira, né, ou pretende iniciar, quais seriam as suas dicas aí para tomar um norte, tomar uma direção para desenvolver nessa área? Bom, eu acho assim, são alguns pilares, né? O mundo da TI é muito grande. Sim. Eu penso que coisas commodities como redes, desenvolvimento de software tradicional, Procode, isso é mais do mesmo. É mais do mesmo. Então, se tem alguém buscando o caminho do sucesso no ramo de tecnologia, tem que entrar com inovação. Tem que entrar com inteligência artificial, realidade mista, tudo que tem de novo em colaboração, Microsoft Teams, né? A experiência do usuário está no centro agora. Antigamente as empresas estavam no centro, hoje não, hoje é o usuário que está no centro. Então o usuário troca muito rápido. Se não te serve, você cancela a Microsoft e vai para o Zoom. E aí, se não deu certo o Zoom, você cancela e vai para o... E aí você vai trocando, né? O usuário está no centro. Então, a dica que eu dou é pense, faça empatia.
né? Pense como o usuário gostaria de ser atendido com aquilo. E aí você vai ter sucesso, porque o usuário hoje está no centro. E é só fazer de trás para frente, né? Do porquê. Né? Eu acho que todo mundo... muita gente não se preocupa com o porquê. Né? É igual, por exemplo, você pega Dell e Apple, né? São duas empresas big, né? Mas, cara, a Dell, ela fazemos computadores, tal. Ela fala no quê, né? A Apple não. Criamos uma experiência única através do uso do nosso iPhone. O iPhone é o último da frase. O que é o último, mas o porquê. Por que você faz isso? Por que você está fazendo esse webcast, esse podcast aqui? Saca? Sim. Então tem uma essência, um propósito. E eu costumo brincar assim, o propósito é até muito forte isso. Propósito é um conjunto de traumas com vocação. Quando você junta a sua vocação e os seus traumas, o que você não teve, as vontades da sua infância, você junta isso aqui, vira o seu propósito. Então, se você não encontrou o propósito ainda, faça esse exercício. Legal. Saca? De olhar o que você não teve, olhar o que faltou, olhar suas perdas, as suas cicatrizes que estão aí, que estão marcadas. No que você é bom hoje? Junta essas duas coisas, você vai encontrar o teu propósito aí. Pô, legal. Show? Olha, Fechou com chave de ouro agora. Sim, depois com dessa certeza. mensagem. Saí até inspirado olha, aqui. Agora. que eu posso dizer assim, bate-papo muito bom, baita experiência de vida. Acho que assim, toda vez que a gente se reúne, eu não canso de escutar, algumas histórias às vezes são repetidas, mas eu não canso de escutar, porque acho que a gente consegue filtrar e sempre tirar uma frasezinha, um detalhezinho outro, né? que, nossa, que faz diferença. Vamos ler um livro de novo. Sim, né? sim. E amanhã a gente vai passar por algum problema, por alguma coisa que você vai lembrar. Ouvi isso de tal pessoa, eu preciso usar isso aqui, vou usar isso agora. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí pela audiência. Quer me encontrar no Instagram, eduardolopes.junior. O Vale Negócio também, Vale Negócio Podcast, não esqueçam. Seguir, curtir, compartilhar. Fraguinha, É isso últimas aí. palavras. Muito obrigado aí. Eu que pela agradeço. história de vida compartilhada com a gente. Realmente uma história bem bacana que contribuiu bastante para quem nos acompanhou também e com a gente aqui, né? A gente sai aqui realmente motivado, com outra perspectiva aí, né? De visão de mundo mesmo. Bem legal mesmo. Parabéns pela história. E para quem quer me seguir nas redes sociais, @felfraga. Segue lá, curte e compartilha também. Realmente o intuito do podcast é esse, né? Eu acho que o propósito, igual você ia falando, Sim. é trazer inspiração, é trazer tecnologia, inovação, Sim. inspiração até empreendedora, né? Que falta muitas vezes, né? Às vezes um participante, alguém que está nos assistindo aqui, não sabe um direcionamento de para onde seguir. E às vezes assistindo um programa como esse, a pessoa tem algum insight, alguma ideia que consiga dar um direcionamento para ela. Então, muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. Não esqueça de seguir, curtir o vídeo, compartilhar, também comentar aqui caso você tenha alguma sugestão, dúvidas e tudo mais. Se alguém quiser me seguir nas redes sociais, é @investindo com o Breno. E para seguir aqui no Instagram, Spotify e YouTube, @Vale Negócio Podcast. Obrigado e até a próxima.